Eu sou o cara menos técnico daqui. Quando começou o evento, veio PhD, veio tudo, já comecei a me desesperar. Eu não trabalho com tecnologia diretamente, eu trabalho com a parte de vídeo. Tá? Eu comecei como estagiário até o momento que eu abri uma empresa prestando serviço de ingeste de vídeo digital para plataformas que Netflix, Google, iTunes. Tá? Conforme o tempo foi passando, a gente foi identificando com essa migração do processo antigo de cinema brasileiro, que era de mandar fita para tudo que é lugar, mandar rolo de película para tudo que é lugar, para um processo extremamente digital que nos Estados Unidos, na Europa, está imensamente mais avançado que a gente, só que o câmbio para eles facilita, para a gente dificulta. Então, cada nova tecnologia que a gente precisava implantar era uma brincadeira na margem de no mínimo $5.000, tá? E não $5.000 do lado da gente, que é um prestador de serviço, mas também do lado das produtoras pequenas que dependem de dinheiro de Ancine, de BRDE, de FAS, de todo tipo de financiamento para poder se manter flutuando, porque produzir cinema no Brasil é muito complicado, começou a ser praticamente possível. E uma das tecnologias que mais dificultam para a gente, que até hoje é daily basis eu me estressar, é a transferência de arquivos muito grande. Eu estava conversando com um colega, ele estava falando sobre a questão de CDN, e a CDN, apesar dela ser uma solução muito boa para distribuição, ela não é uma solução muito boa para transferência direta, rápida, entre duas partes, focando no máximo de segurança possível. Né? O que a CDN faz, basicamente, é criar um meio ponto, um pulo a mais da transferência de arquivo para diminuir a latência. Isso não funciona também quando você está com um arquivo muito grande. Primeiro que você congestiona a CDN com arquivos onde cada filme aí vai estar com 2 teras, e segundo porque transferência entre esses pontos ainda continua sendo uma tortura. Enfim. Aqui tem algumas informações minhas, está aparecendo? Tá, maravilha. Mal sucedido foi lá. Mal sucedido, cara. Eu tentei financiar um documentário no Catarse há muito tempo atrás, não consegui. Sobre videogames ainda. Como que faria? Eu não sei. Assim. E acabei movendo para a parte técnica por decepção, né? Enfim, eu trabalhei com porta-curtas. Tá com o link errado. Talvez alguém conheça, ele surgiu bem antes do YouTube. Ele era um site idêntico ao YouTube, só para curta-metragem brasileira. Na época que a forma preferencial de streaming ainda era o Windows Media Video. Assim. O site avançou um longo caminho, mas depois eu trabalhei com a Synapse e continuo trabalhando com eles, prestando serviço para eles. E hoje eu tenho essa empresa pequenininha que está precisando de estagiários também. Estou esperando mais currículo do pessoal. Enfim, meu dia a dia, como está escrito ali, é esperar uma barra de progresso. Quando eu falo dia a dia, não é brincadeira, porque cada transferência, dependendo do cliente, são 100 horas de previsão, sem contar as quedas. Oi atrasa, criando problema por transmissão, a TIM criando problema por transmissão, chuva de março derrubando fio, enfim, é como funciona. E esse sistema de transferência rápida é a diferença entre a primeira imagem e a segunda. Tá? Isso é exatamente o mesmo filme, 2 tentativas de transferência. Tá? Se eu não me engano, estava próxima, tem aí embaixo, 236 GB. O primeira janela, para quem conhece, é a partezinha de inspetor do FileZilla, trabalhando com SFTP. Pedindo 109 horas, eu posso garantir para vocês que isso daí não está real, normalmente é mais. Bem mais. No decorrer ele vai mudando. E de baixo, faltando 1 hora para acabar, 29 horas para transferência desse material. Né? É uma diferença absurda. Então, o que acontece? High Speed Large File Transfer, ou transferência de arquivos grandes. Só a nomenclatura que você acaba encontrando quando você está trabalhando com software proprietário, parece. É o método de envio, tá? De arquivos superiores a 25 GB. Por quê? 25 GB é o mínimo
hoje em dia que você vai estar trabalhando com a qualidade de arquivo para a empresa grande. Você vai estar trabalhando com uma imagem de 25 GB, que é um Blu-ray, com qualidade de um Blu-ray comercial. Tá? Vídeo de YouTube não chega nem perto disso. Assim, parte do meu trabalho é visualizar, ver esses erros que ficam horríveis quando você dá zoom na tela. Então, muita produtora chega pra gente com um link do YouTube falando, pô, tá com qualidade boa, tem como pegar ou do Vimeo, que tem um link para download, tem como pegar do Vimeo o material? Eu falei, infelizmente não. Assim. Inclusive o Vimeo desce para 20 frames por segundo o arquivo. Poxa, mas fica tão bonito, fica tão bonito. Quando eu projeto uma tela de IMAX, fica um lixo. Horrível, horrível, horrível. Enfim, essa é uma área onde a tecnologia existe, tá? E ela é open source. O problema é, nenhuma delas é utilizável para uma produtora. É impossível você pegar, por exemplo, um cara que tem uma produtora com 6 funcionários, que está viajando no Brasil com 2 MacBook Pros e 3 câmeras, e falar para ele, olha, faz download do GitHub do Magic Wormhole, por exemplo, que é um software muito bom para transferência, instala ele no terminal com pip ou com Homebrew, se estiver usando o Mac, e cria uma palavra-chave, manda essa palavra. Cara, eu garanto que quando eu estou na 4ª palavra, a pessoa já... Não dá para mandar para o transfer? Não dá para mandar para o transfer. Assim. 2 GB de limite de espaço. Enfim, essa tecnologia existe, muito software explora ela. Tá? Para o Linux a gente tem uma ferramenta muito boa que é o Axel, que se não tiver bloqueado na firewall, o Axel vai conseguir uma velocidade muito boa de transferência. Tem alguns outros colegas aqui, não sei se estão presentes, mas que estavam discutindo no grupo do Telegram, que tem outras ferramentas que eles usavam até para Data Science, mas nenhuma delas tem uma interface tão simples, tão prática. E é por causa disso que essa empresa passou muito tempo tendo lucros absurdos, que é a Aspera, que de longe tem mais ganha dinheiro, acabou sendo comprado pela IBM, a IBM lançou um plano de desenvolvimento da empresa, transformou num software as a service, e aumentou mais ainda o valor que a pessoa tem que pagar para enviar cada arquivo, e produtoras pequenas continuam agarradas sem ter como trabalhar. Enfim. Por quê? A tecnologia open source não é utilizável. Tá? Ela se baseia inicialmente no UDP. É muito fácil trabalhar com Python e UDP, TCP. Obviamente cada um deles tem suas características, mas é um processo muito simples. O único problema é um usuário normal não consegue utilizar isso. Assim, um usuário que não consegue buscar pelo arquivo, ou um usuário que edita um filme e manda pra gente um HD com 6 filmes que ele trabalhou, mesmo a gente só tem o direito de trabalhar com um deles, e a gente pergunta qual dos arquivos e ele fala, esse é o HD que a produtora usa. Assim. Ou seja, eles mandaram um único HD deles, com projetos abertos. Isso foi um exemplo que para mim foi épico. Foi um HD de 4 teras, eles mandaram com o projeto aberto do filme, com o projeto aberto, se eu não me engano, de 2 filmes em andamento, que eles pararam de editar para mandar o HD pra gente, porque era o único HD que tinha, tá? E uma pasta escrito Torrent. Então é assim, cujo qual um dos torrents nós tínhamos direito de distribuição. Então é assim, foi o cúmulo. A gente teve que chamar todo mundo da empresa para assim, olha aqui o que está na pasta de torrent. A gente está distribuindo esse filme há 6 meses, lembra que não está vendendo muito? Então, aqui. Enfim, esse é o nível, tá, que a gente está trabalhando. Não adianta falar de PIP, de falar de PyInstaller, não vai funcionar para esse pessoal. Tem muito dinheiro para ser ganho nisso. Eu, preferencialmente, prefiro que trabalhe com open source, mas mesmo quem tiver coragem de peitar isso, desenvolver uma tecnologia dessa, fazendo open source você ainda tem como ganhar dinheiro com software as a service, você ainda tem como ganhar dinheiro multifacetando isso, criando um servidor fechado, igual a Red Hat trabalha, um servidor fechado que você pode comprar, colocar na tua máquina, já vai estar tudo, na tua rede, já vai estar tudo configurado, você só pluga e começa a distribuir os arquivos. Assim, tem dinheiro. Tá? Todos esses sistemas, o Aspera inclusive, eles trabalham com base em inúmeras tecnologias que são open source. Eles simplesmente construíram layers em cima, que é exatamente o que eu estou propondo para vocês fazerem. Pegarem um projeto, iniciarem do zero, assim, tentarem fazer isso, até porque é um processo muito simples comparado com uma rede neural, para você começar um ótimo projeto, tá? Aprender conforme você vai indo.
É um projeto que eu tenho tentado fazer sozinho, mas eu não consegui ir muito longe, porque como eu falei, eu trabalho na área. E a base dele é o UDP. Tá? O UDP é uma tecnologia maravilhosa, o único problema é que ele requer que você cuide dos pacotes que não são transitados. Ninguém quer fazer isso. Então as pessoas normalmente migram para o TCP, o que acaba consequentemente levando eles para hospedar o arquivo ou colocar no FTP, e você acaba com uma velocidade lenta, porque você tem que validar todo o pacote que bate e volta, sem criar uma conexão segura, enfim. Aqui é um monte de coisa que eu já falei, mas principalmente dando foco no porquê que, apesar de haver muita tecnologia open source para isso, já pronta, já plenamente funcional, o pessoal continua indo pela versão proprietária e paga, tá? E eu acho que a última frase aqui resume tudo, assim. É o mesmo raciocínio pelo qual tem um monte de baixar filmes Mega HD, enquanto você tem rede de Usenet, você tem rede de torrent, que são extremamente confiáveis e você não vai ter um vírus, não vai ter um problema. Tudo questão de interface, questão de acesso, questão de facilidade de utilização para usuários leigos. Tá? Isso daqui é uma lista de empresas, tá, que atualmente trabalham com a versão proprietária desses softwares, ou eles trabalham com o Aspera Fastpaks, que hoje da IBM, antes era uma empresa proprietária, ou eles trabalham, acho que 2 nessa lista aí, trabalham com um software da Signet chamado Media Shuttle. O valor da licença também não é muito menor, e a diferença de $2, $3 mil na licença é uma diferença de 99% da banda utilizada, descendo para 40% da banda utilizada. Mesmo assim eles vendem. Tá? São todas empresas que trabalham com open source, algumas delas, como Netflix, a Google, a Alexander Street Press, por incrível que pareça, muito forte nisso, contribuem com os projetos, mas eles só usam as versões open source trafegando dados entre os próprios servidores. Por quê? Toda vez que uma produtora precisa mandar um filme novo para o Netflix, ele tem que usar o Aspera, porque é inaceitável pedir para uma produtora usar um software de 10, 15 mil dólares. Tá? Algumas dessas empresas solucionaram essa questão trabalhando com NPV, credenciando algumas pequenas empresas que podem prestar esse serviço, ou seja, criando mais uma camada que acarreta em mais comissão, menos de dinheiro de distribuição para o produtor do filme. E tudo para poder tirar o estresse deles de ter que lidar com o cliente não sabendo trabalhar com esses arquivos. Tá? E são todas empresas que, assim, tem um motivo pelo qual o Netflix, por exemplo, é tão forte com open source para Big Data. Não sei se alguém já chegou a visitar o GitHub deles, viu os softwares que eles têm. Eles têm um material muito bom, não é nada user-friendly, tudo interno, até a documentação deles é meio chatinha. Mas toda vez que eles têm que mover produtora, eles têm que trabalhar com esse software proprietário e eles, junto com vários outros, estão nessa lista de users. Se aparecer uma solução gratuita, eles vão trabalhar com isso. Tá? E sejando bem claro, trabalhando todo dia, eu vejo essas 2 soluções todo dia e elas têm erros muito severos. Quando todo mundo estava no coffee break, eu estava tentando descobrir por que a transferência estava baixa num filme da gente. Porque o UDP ele não se importa com a conexão, o túnel está sendo plenamente funcional, ele simplesmente despeja dados. O software da gente teve um problema, né, do servidor da Aspera que a gente roda lá, teve um problema, parou de receber o arquivo e quando ele tentou enviar novamente, o tráfego de UDP da transferência anterior continuou. Então ele estava enviando um arquivo para a gente a 2 Mbps, que era só o que sobrava daquele tráfego de um arquivo que o meu servidor estava simplesmente pegando os dados e jogando no lixeiro. Então, assim, não é um software mágico, não é um software sensacional, é um software que é muito necessário e as pessoas pagam muito caro por isso quando não deveriam. Né? Aqui é onde o UDP se destaca. E por que eu foco no UDP? Apesar de ter outras tecnologias que o Aspera usa, todas open source. Porque o UDP é a base de tudo. Se eu ligar agora um dos servidores e mostrar a transferência para vocês do IPtref, ele vai só mostrar pacote UDP chegando. E todos os pacotes, a cada 50 pacotes chegando, um vai estar danificado e o software vai automaticamente limpar esse pacote, mandar uma requisição, que é a camada de software deles, manual, que vai falar, olha, eu preciso que você envie esse pacote novamente, eles vão enviar novamente.
tudo de uma forma melhor do que o TCP atualmente faz, que é simplesmente confirmar o recebimento de tudo e desperdiçar uma banda absurda com esse tipo de coisa. Enfim, esses são os pontos que o UDP se destaca e por que ele é a base para trabalhar com um software como esse. Tá? Ele aproveita a banda o quanto puder, ele não se importa com congestionamento de banda, ele vai simplesmente despejar conteúdo. Tá? Os cabeçalhos do UDP, se eu não me engano, eles têm 6 bytes a menos, 6 bits ou 6 bytes a menos do que o TCP. Então, por si só, cada pacote é menor. Tá? Ele não perde tempo com esse micromanagement de pacotes como o TCP faz. Tá? E ele não se preocupa com o destinatário. Ele simplesmente despeja, o que às vezes pode ser um problema, mas a maioria das vezes é uma vantagem. Tá? E é onde que ele passa vergonha, que é exatamente a mesma coisa. Ele não se preocupa com a banda, ele não gerencia os pacotes, ele não se preocupa com o destinatário. Enfim, a maior força dele é a maior fraqueza. E tem um motivo pelo qual isso acontece, porque ele precisa que você gerencie isso, e é um software... o software para fazer isso em Python é muito simples. Tá? Todos esses erros, todas essas fraquezas, a gente consegue solucionar, pelo menos para esse caso específico. A primeira delas, que é que ele não se preocupa com a banda disponível, não importa pra gente. Tá? Nenhuma dessas pessoas que está transitando esses dados precisa abrir o Facebook enquanto está rolando uma transferência dessa. Eles querem literalmente ficar com velocidade de internet de escada para abrir qualquer coisa, para enviar qualquer mensagem. Eles querem que o filme chegue lá a tempo, principalmente porque alguns cinemas chegam a receber o material para redistribuir em 25 salas, tá, em uma faixa de 15 horas antes do horário de projeção. Então, dane-se a internet, você abre o Facebook. Tá? Ele não trabalha com cabeçalhos completos, isso é facilmente solicitado, resolvido. A gente pode reduzir um arquivo em fragmentos menores e fazer um checksum manual e criar um caminho TCP que faça só essa validação desses pacotes para o checksum. Vai ser uma quantidade de validação bem menor, acaba que a quantidade de tráfego que vai acontecer ainda vai ser menor do que usando TCP. Enfim. O fato dele não gerenciar. Para essa separação, a gente tem outro software open source que também pode fazer isso. TAR tem a biblioteca no Python, é simplesíssimo de se trabalhar. Basicamente, você vai fragmentar em muitos arquivos tar.gz pequenos, de quebra você está compactando o material, vai gerar um checksum dele e vai enviar ele por IDP e deixa o outro lado se preocupar com a integridade dele e solicitar o que precisa ser enviado novamente. Tá? Quando ele não se preocupar com o destinatário, não é um problema muito grande, porque você não precisa de um software que vai gerenciar 10 mil destinatários recebendo, não é uma CDN, você não está distribuindo para múltiplos pontos, você está fazendo uma conexão direta, onde a preocupação é bem limitada. O checksum, o TAR, eles vão resolver isso para você com facilidade. Tá? E, obviamente, vocês pensando, isso deve ter linha pra caramba, pelo menos quem é iniciante deve pensar, isso vai gerar um software muito grande. Não. Obrigado. O necessário para fazer isso é uma quantidade pequena de biblioteca, todas elas simples de se trabalhar. Tá? A OS, a CIS, inclusive, são uma das primeiras que todo mundo pega aprendendo a trabalhar com Python. Tá? A interface gráfica, aí entra aquela discussão de Kiwi, não está pronto, mas pelo que eu vejo do Aspera, da versão mais simples desse software, que é o que eu tomo como referência, que é o melhor performa, aquela biblioteca EasyGui já vai resolver isso. Não tem necessidade de uma biblioteca muito complexa. Tá? E o core mesmo, dos dois lados, que vai estar com a qualidade bem ruimzinha, é esse software que está consumindo aí 21 linhas do lado que envia e 25 linhas do lado que recebe. Tá? Esse é o código central dele. Tá? Não valida pacote, não checa nada. 50% das transferências que você fizer para o Wi-Fi com isso daí, o arquivo vai chegar com pelo menos 10% do arquivo perdido. Tá? Porque o DP não está validando nada aí. Tá? Mas quando você conecta esse código entre dois notebooks com um cabo crossover Cat6 próximo, ele já reduz a transferência pra caramba comparado com o HTTP do Python. Tá? Então, assim,
né, um script ridículo que já dá um ganho de desempenho. Isso eu estou colocando no código, eu coloquei um tamanho de MTU, se não me engano está 1024, 1024. Totalmente arbitrário, que não aproveita uma rede que trabalha com, uma placa de rede que trabalhe com large packets, tá? Valor arbitrário, e funcionou já com uma redução muito boa. Tá? Por que ninguém fez isso ainda? Tá? Algumas opções. Ninguém se importa? Se importa. Muito. Eu me importo. Eu choro por causa disso todo dia. Tá? Já desenvolveram, eu que não busquei no Google. Então, desenvolveram. Te garanto que eu gastei semanas a fio checando isso antes de desembolsar $20 mil numa licença. Principalmente porque ela acarreta em 2 links de internet que não são baratos, mais um servidor da Dell com espaço para armazenar esses arquivos que também não sai barato, mais um no-break que segura pelo menos 10 horas, foi o máximo que a gente teve de falta de luz no local em que a gente não podia perder a transferência. Então, assim, acredite, eu procurei. Não tem bolsa suficiente para você entregar para uma produtora. Tá? Na verdade, o motivo é esse. Tá? O mesmo motivo pelo qual as pessoas estão satisfeitas com o Axel, com o wget, com o curl, com o Magic Wormhole, é o mesmo motivo pelo qual o desenvolvedor open source acha que o logo do Umbrella é um logo aceitável para você publicar um software desktop. Tá? Desenvolvedores open source vivem no mundinho deles, tá? E esquecem do resto do universo e falham para olhar para o lado, às vezes, do que realmente precisa ser desenvolvido. Tá? Que é basicamente o que esse slide está falando. Tá? Então, qual seria a proposta mínima? Tá? Seria desenvolver um software que pudesse transportar essa quantidade de dados rapidamente, de forma segura, com simplicidade de uso, preferencialmente aí 3 botões necessários de você apertar e selecionar o arquivo para enviar, que é a métrica de que algumas produtoras ainda reclamam, mas a grande maioria aceita. Tá? Simplicidade de instalação, a gente está falando daquela instalação em que é perfeita para instalar spyware no computador de tio. Tá? Um contrato, next, acabou. Tá? Um core open source, para diminuir o valor, tá? Ao invés do que a concorrência tem feito, que é construir uma camada acima. Se eu não me engano, a camada do Aspera, ele usa um software open source que é o DSDK da Linux Foundation, o antigo Linux Foundation, e o DP que surgiu em 1980, se eu não me engano já está até sem licença válida dele, né? E que seja escalável, que é fundamental isso, porque a produtora também não quer gastar R$1.500 com um link de fibra. Eles querem ter 4 links da TIM de R$ 99,90. Essa é a realidade. Tá? Então esse software tem que ser capaz de reconhecer 4 conexões, 4 placas de rede, encontrar 4 gateways, 5, 6, quantas forem, e distribuir os pacotes igualmente por essas bandas todas. Tá? Qual seria o modelo básico? Isso aqui talvez seja uma versão tosca do modelo OSI, assim. Nada técnico, só o que o software precisa na raiz dele fazer. Tá? Que é compactar esse arquivo que precisa ser enviado em parcelas. Eu coloquei novamente 1024 arbitrariamente aí. Tá? Criar um manifest file, que nada mais é do que um arquivo com o nome das partes e o checksum deles. Tá? Nesse momento você pode usar um checksum simplesíssimo, porque você não precisa de nenhuma segurança nesse checksum que vai ser gerado. Você só precisa gerar uma conferência de que o arquivo está íntegro. Tá? Tá estourando? Uma exibição da chave criptográfica para ser enviada por outro modo para o destinatário. Acaba que é a forma mais simples de você trabalhar com isso, uma versão mínima viável. Você fazer a validação de que o destino existe, que ele está disponível para receber dados. Isso você faz pelo TCP, que é para isso que o TCP serve. E depois o envio do manifest pelo TCP, antes de começar a transferência, o DP do material da origem para o destino. Tá?
Depois da conclusão de cada fragmento, ele tem que ser checado. Isso também não é uma coisa muito difícil de se fazer. Aquela biblioteca HashLib cuida disso para fazer. E a biblioteca Socket é capaz de fazer esse transporte reverso, informando que um pacote precisa ser reenviado manualmente para o DP enviar ele novamente. Tá? E o processo do destino, que é a descompactação, e uma notificação de recebimento, que é outra coisa que as pessoas têm a tendência a não trabalhar na área de audiovisual, é falar, olha, eu recebi esse arquivo. Você simplesmente fica uma semana em silêncio até o momento de falar, olha, o lançamento amanhã a gente não recebeu o arquivo. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida e por milagre achar interessante, quiser pensar em um software desenvolver nisso, tá aí mais uma lista de softwares que são extremamente mal providos pela comunidade open source, tá? Todos na área audiovisual, né? Esse pacote MF do primeiro link é um formato novo que o Netflix e a BBC estão implantando para substituir o Apple ProRes, que é uma das maiores limitações para o audiovisual hoje em dia, é o fato do Apple ProRes não funcionar no Windows, não tocar direito no Linux, precisar ter um ganho de desempenho na edição muito mais rápido quando você está no Final Cut, mesmo a Apple tendo se dedicado a estragar o Final Cut a cada edição que eles lançam. Tá? E é basicamente um encapsulamento de imagens por frame e de arquivo de áudio open source. Tá? Ainda assim não existe, é outro que eu ainda estou chorando, eu estou tentando achar uma solução, mas pelo jeito eu vou gastar mais $5.000 com isso. Tá? O controle de qualidade de software de vídeo lossless e áudio lossless é outra ferramenta que não existe. Tá? Existe um software da Tektronix chamado Aurora que faz isso. E essa parte é tão mal servida que até o Netflix paga uma licença milionária para esse software. Que não existe uma opção open source e eles não desenvolveram internamente isso. Isso aí é basicamente para verificar se tem um microfone aparecendo na filmagem, se tem um problema igual aquele quando você baixa um torrent e reproduz o arquivo e gera um macrobloco, que é o problema do streaming. Tá? E áudio é a mesma coisa, um momento mudo que não deveria, enfim. Controle de qualidade de legenda, de narrativa forçada, que é basicamente um software ou um script específico para trabalhar com texto, identificar texto, identificar falta de concordância, ou um texto que está fora de sincronia com o que seria o waveform de uma fala. Tá? E o último, que é a conversão de áudio em texto, que talvez seria a área que se destacaria na inteligência artificial. Que é identificar num vídeo, porque isso é muito chato de fazer num closed caption. Toda vez que bate uma panela no chão ou começa a chover, você tem que escrever chuva. Ou então, som de tremulejar de bandeira. É um inferno ter que digitar isso. Se eu não me engano, o filme do Clint Eastwood, aquele que teve toda a polêmica da questão da guerra no Iraque, etc. Eu estava olhando um arquivo que eu baixei de closed caption dele. Ele tinha 72 menções à bandeira balançando contra o vento em closed caption. O cara teve que escrever isso, ou pelo menos copiar e colar, em sincronia com o barulho da bandeira todas essas vezes. Isso é feito totalmente manual, tá? Não existe um software de closed caption que faça isso, que adiante isso. E essas são só outras áreas assim, de audiovisual em que tanto open source quanto proprietário, mas principalmente open source, o mercado brasileiro tem muita necessidade. E o mercado de alguns outros países também. Bollywood tem muita necessidade disso, a gente trabalhou com uma coprodução Índia-Brasil há um tempo atrás e era um pesadelo trabalhar com eles lá. Nigéria está começando, por incrível que pareça, a ter muito filme e esses filmes não estão chegando com qualidade, o Netflix não pega eles porque as pessoas não sabem como distribuir o material. E nenhuma desses locais tem dinheiro para investir no software patenteado, que basicamente é uma camada por cima de um software open source que eles deveriam estar usando já para início de conversa. Tá? Enfim, é isso. Espero não ter sido muito chato. Tá aí o contato. Tá?